Hoje foi o primeiro dia do congresso e hoje à tarde a gente teve a apresentação do sarcoma, os resumos orais, né? A sessão dos resumos orais. Foi bastante variada. Primeiro foi discutido uma nova quimioterapia, que na verdade é uma nova versão da doxorubicina, que foi testada, foi o único estudo de fase 3 que foi apresentado nessa sessão e foi testada nos pacientes que eram refratários a um tratamento de primeira linha ou que tinham recidivado. Esse estudo, no geral, foi negativo, ele foi comparado ao doxorubicina versus um tratamento de escolha do investigador na segunda linha e foi negativo no geral, mas mostrou alguns traços interessantes com relação a essa droga, como a eficácia nos liposarcomas e leiomiosarcomas, onde foi superior ao do doxorubicina comparada com as outras opções terapêuticas. Essa medicação também parece ser interessante porque ela tem um perfil de toxicidade melhor do que a doxorubicina, com melhor toxicidade cardíaca, inclusive. Então, é uma medicação que, apesar de ser um estudo negativo, deve ter um futuro dentro dos sarcomas, de repente movendo para uma segunda linha, para uma primeira linha, se a gente fizer uma comparação com o doxo normal. Outro tema abordado foi com relação à terapia personalizada, né, e o papel dos testes de sequenciamento genético nos sarcomas. Então, esse é um tema que vem sendo estudado já há algum tempo e a gente ainda continua engatinhando de como usar esses testes genéticos e moleculares para diagnosticar melhor os nossos pacientes e também para tratar esses pacientes. A gente começa a ver alguns estudos que mostram uma tendência de que esses testes ajudem, mas nada que vá mudar a nossa prática nesse primeiro momento. Vai ter um estudo aí mais para frente, que foi comentado hoje, no qual, de fato, os pacientes vão ser randomizados para seguir um tratamento convencional versus o tratamento sugerido por alguma alteração molecular, usando alguma medicação específica para esse alvo. Ainda no tópico de drogas moleculares, né, a gente viu mais uma vez aí os inibidores, os antiangiogênicos, né, que já tem um papel estabelecido dentro do tratamento para sarcoma. A gente viu 3 estudos em subtipos mais raros, como o tumor fibroso maligno, o tumor fibroso solitário maligno, o sarcoma alveolar de partes moles e também os tumores da família de Ewing, né? Então, todos esses foram 3 estudos diferentes que usaram 3 antiangiogênicos diferentes que também parecem ter um papel nesse grupo de doenças. Com relação, finalmente, à imunoterapia, que é sempre o tema que está mais sendo falado em oncologia e que demora um pouco mais para chegar no grupo dos sarcomas, mas hoje a gente viu alguns resultados de combinação de ipilimumab com nivolumab para tratamento de sarcomas de partes moles, com algum sucesso em taxas de resposta e controle de doença, principalmente para alguns subtipos mais específicos, como os sarcomas pleomórficos indiferenciados, leiomiosarcoma e mixofibrosarcoma. Então, são promessas que a gente começa a ver alguma concretização, até mesmo no estudo com pembrolizumab, usando anti-PD1 como agente isolado, a gente vê que tem um papel, mas para alguns subtipos de doença. E foi uma sessão bastante cheia, com muitos estudos e nada definitivo para agora, mas algumas coisas que acho que podem aparecer no nosso futuro, na nossa prática.